Um vídeo breve, pessoal, sobre o nome do Brasil, tá? Mas antes, ontem eu estava gravando o vídeo sobre a intencionalidade ou acaso da descoberta do Brasil e o armazenamento aqui do celular esgotou e eu não tinha como resolver na hora, aí eu enviei o vídeo daquele jeito mesmo e vou só concluir o que eu ia falar ontem aqui, faltava quase nada. Tá? Então, se você quiser pegar a argumentação toda, vê o vídeo de ontem e o início desse. Mas, de toda forma, faltou eu mencionar o seguinte, que um indício que contraria a tese da intencionalidade, de alguma forma, é o seguinte. O Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, descobriu a Terra, passou 10 dias aqui, e na hora de seguir viagem para as Índias, lembrem-se que a frota tinha 13 navios, um naufragou na costa africana, chegaram 12. Desses 12, 2 iam ficar no litoral africano, perto de Moçambique, e 10 iam para as Índias. Só que havia uma dessas embarcações era de mantimentos, e o Cabral resolveu esvaziá-la, passar todos os mantimentos para as outras naus e mandar de volta a nau de mantimentos para informar o rei Dom Manuel sobre a descoberta da Terra. No mínimo isso é estranho, né? Se eles conheciam a Terra, pode ser que tenha sido, digamos assim, um artifício para fingir que não conheciam? Talvez, mas pelo menos isso coloca uma pedra no sapato da tese da intencionalidade. É estranho que ele tenha feito isso se ele já conhecesse a Terra. Muito bem, e a conclusão que a gente pode chegar, que eu já mencionei ontem, é a seguinte. É muito pouco provável que eles tenham chegado aqui por simples acaso, porque uma tempestade afastou os navios mais do que deveria do litoral africano. Isso aí não se sustenta. A intencionalidade efetiva, apesar de haver indícios que sustentam essa tese da intencionalidade, não pode ser confirmada, pelo menos por enquanto. Pelo menos eu não conheço nenhum estudo, nenhum livro, nada que já tenha conseguido satisfatoriamente chegar a essa conclusão de forma indiscutível. E o que a gente pode ter certeza é que eles, no mínimo, suspeitavam. Tá? Isso aí não se discute também. No mínimo, eles suspeitavam da existência dessa Terra. Mas vamos fazer brevemente aqui um vídeo agora sobre os nomes do Brasil. Tá? Então, olha só. Em primeiro lugar, tem um livrinho aqui de História do Brasil para crianças, vou mostrar aqui para vocês. O nome do autor é Viriato Correia. E tem um capítulo chamado Pindorama. Então, nesse capítulo, o vovô está contando a história do Brasil para as crianças. E aí tem um trecho que ele diz assim, vou ler para vocês. Enquanto os povos da Europa viviam na ignorância quase completa dos outros povos, havia desta banda do mundo um país selvagem que se chamava Pindorama. E que país imenso, tão grande que não se sabia onde começava, nem se sabia onde acabava. Todo o lado direito, ou melhor, todo o lado de leste, era a costa banhada pelo Oceano Atlântico. Do lado oposto, ou oeste, estendia-se o sertão profundo, que só terminava lá muito além onde começa a cordilheira que hoje chamamos Andes. Para o norte, o país subia além da linha do Equador. Para o sul, estendia-se abaixo do Trópico de Capricórnio. Terra curiosa, de aspectos variadíssimos. Ora imensas florestas, ora zonas tristes. Ora campos sem fim verdes frescos, ora desertos, torrados de sol onde seria um suplício viver. Havia, porém, uma particularidade que era do país inteiro. Em qualquer cantinho da Pindorama via-se brilhar no céu a constelação do Cruzeiro. Pronto, matei a charada, bradou a Kikita, pulando da cadeira. A Pindorama era o Brasil. Vovô sorriu satisfeito. O Brasil, sim, na língua dos primitivos habitantes do nosso país, Pindorama significa Terra das Palmeiras. Então, para alguns grupos indígenas, essa terra aqui todinha, dada a variedade das palmeiras, era conhecida como Pindorama, que em tupi, se eu não me engano, significa Terra das Palmeiras. Bem, então isso aí é um nome que era popular, talvez, provavelmente era popular entre alguns grupos indígenas. Mas caminha chega
Passam-se todos aqueles fatos que eu já narrei para vocês. No final daqueles dias que eles ficaram aqui, fincam a cruz no solo. E como é que ele termina a carta dele? Ele termina a carta dele dizendo o quê? Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, da vossa ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500. Então, a terra foi batizada de Ilha de Vera Cruz. Então, Pindorama, um nome indígena, Ilha de Vera Cruz, o primeiro nome de batismo do Brasil. Mas eu não me lembro onde, eu li que se Brasil foi batizado como Ilha de Vera Cruz, posteriormente, talvez pelo fato de terem descoberto ou confirmado que não se tratava apenas de uma ilha, mas de um continente, ele foi crismado com o nome de Terra de Santa Cruz. E aí existem vários documentos do Dom Manuel, onde aparece o nome não Ilha de Vera Cruz, mas Terra de Santa Cruz. Muito bem. Outro nome também que o Brasil teve, pelo menos por um período curto, foi o nome Terra dos Papagaios. Então quero citar para vocês esse livrinho que eu acho muito bom, do Eduardo Bueno, A Viagem do Descobrimento. Tem um trecho que ele diz o seguinte, página 102 dessa edição. Deixa eu achar aqui. A chegada destas araras multicores do tamanho de um braço e mais foram reportadas em 2 cartas escritas por banqueiros e diplomatas italianos residentes em Lisboa. Escrevendo para seus sócios em Florença, em junho de 1501, o banqueiro Bartolomeu Marchione se refere à chegada a Portugal da caravela anunciada, que ele próprio armara, e que trazia a bordo aves maravilhosas que nos são desconhecidas. Mais importante ainda é a carta que Domenico Piazzani, embaixador veneziano junto à corte espanhola, escreveu para o Doge de Veneza em 27 de julho de 1501, na qual ele diz: acima do Cabo da Boa Esperança, para as bandas do sudoeste, descobriram uma nova terra. Chamam-na Terra dos Papagaios, por serem os papagaios do tamanho de um braço e mais, dos quais viram 2. Julgam que esta terra é terra firme. De fato, em 1502, o mapa mundi feito sob as instruções do espião italiano radicado em Lisboa, Alberto Cantino, o primeiro a representar o Brasil. Nesse mapa, o litoral da terra aparece bordado por um friso de araras enormes e rutilantes. O mesmo se repetiria num mapa feito por Lopo de Homem, em 1519. A impressão que tais aves causaram entre os marinheiros e na corte foi tal que a terra de Vera Cruz, antes de virar terra do Brasil, foi por cerca de 3 anos conhecida como Terra dos Papagaios. Então, também houve por um tempo essa expressão, por causa da fascinação causada pelas araras descobertas aqui no Brasil. Bem, e para terminar, quero ler um trecho, eu acho sensacional esse trecho, é daquele cronista que eu já falei dele aqui num vídeo chamado João de Barros. Ele escreveu uma obra chamada Décadas da Ásia, Décadas da Ásia, e tem uns trechos que ele fala do descobrimento do Brasil, enfim. E tem um pedacinho que eu vou ler aqui para vocês que eu acho sensacional. Escutem isso para terminar. Ele está narrando a viagem do Cabral e especificamente quando ele estava aqui no litoral brasileiro. Aí diz assim: passados alguns dias, enquanto o tempo não servia e fizeram sua aguada, quando veio 3 de maio, aqui tem uma pequena confusão de datas, tá? Que Pedro Álvares se quis partir, por dar nome àquela terra por ele novamente achada, mandou arvorar uma cruz muito grande no mais alto lugar de uma árvore, e ao pé dela se disse missa, a qual foi posta com solenidade de bênçãos de sacerdotes, dando este nome à terra Santa Cruz. Quase como que por reverência do sacrifício que se celebrou ao pé daquela árvore, e sinal que, se nela arvorou com tantas bênçãos e orações, ficava toda aquela terra dedicada a Deus, onde ele, por sua misericórdia, haveria por bem ser adorado por culto de católico povo, posto que ao presente tão sáfaro dele estivesse aquele gentio. E, como primícias desta esperança,
de alguns degredados que iam na armada, deixou Pedro Álvares ali 2, um dos quais veio depois a este reino e servia de língua, de tradutor naquelas partes, como veremos em seu lugar. Pelo qual nome Santa Cruz foi aquela terra nomeada os primeiros anos, e a cruz arvorada alguns durou naquele lugar. Porém, como o demônio, por o sinal da cruz, perdeu o domínio que tinha sobre nós, mediante a paixão de Cristo Jesus consumada nela, tanto que daquela terra começou de vir o pau vermelho chamado Brasil, trabalhou que este nome ficasse na boca do povo, e que se perdesse o de Santa Cruz, como que importava mais o nome de pau que tinge panos, que daquele pau que deu tintura a todos os sacramentos, porque somos salvos pelo sangue de Cristo Jesus que nele foi derramado. E pois em outra coisa nesta parte me não posso vingar do demônio, amoesto da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz, que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Sensacional, né? É um português arcaico, mas deu para pegar o sentido geral, imagina. Ele está lamentando profundamente, dizendo que é obra do demônio, o fato do Brasil, que tinha o nome de Santa Cruz, em homenagem, né, em referência ao sacrifício realizado na missa em terras brasileiras em 1º de maio de 1500, o nome mais honroso não poderia existir. E nós adotamos o nome de um pau de tingir, o pau-brasil. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Um abraço para vocês.